Eu quero compartilhar um texto da palavra contigo, ou melhor, dois, para essa reflexão inicial. João capítulo 17, verso 3. O primeiro texto está aqui, em João 17, verso 3. Depois a gente vai ler João 10, 10. João capítulo 10, verso 10. Enquanto o pessoal vai procurando lá no telão, você pode curvar a tua cabeça e fazer uma oração? Pedir que Deus fale com você, que Ele traga ao teu coração a direção, o cuidado, aquilo que Ele tem para você, para a tua casa, para a tua família. Pai, fale conosco. Nós precisamos ouvir a tua voz, nós precisamos de direcionamento, nós precisamos dos valores que os céus têm para nós, nós precisamos das bênçãos que o reino já derramou sobre nós, e nós queremos viver isso hoje, nós queremos viver imediatamente. Nós sabemos que o Senhor virá de uma forma plena no futuro e trará todos os céus sendo manifestados sobre a terra, mas o Senhor já iniciou isso em Jesus, e é isso que nós queremos, que o Senhor manifeste isso no nosso coração, na nossa mente, para que possamos viver isso para a glória do Teu nome, em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus. Acharam aí? João 17, verso 3. João, a gente fala geralmente que é o Evangelho, né? Evangelho de João 17, 3. A vida eterna é esta: que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Olha o que ele fala, o que é ter vida e vida eterna? Zoe. E depois ele acrescenta uma vida que não encerra, uma vida que se prolonga. Aí ele diz assim: para ter essa vida eterna, a vida eterna é esta: que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e Jesus Cristo a quem enviaste. Ele acrescenta que para essa vida, essa plenitude de vida, ele diz que vem através de um conhecimento. Ele diz que conheçam a ti, o único Deus, e a Jesus a quem enviaste. Ele está dizendo que para conhecer a Deus, Ele envia alguém que representa esse Deus e que nos conecta a esse Deus. E é interessante que o conhecimento que ele traz ali, ele não está falando apenas de um conhecimento intelectual. É interessante que o termo conhecer na Bíblia não é o termo conhecimento que a gente tem. Eu vou conhecer algo, aí você vai estudar, você vai ter os conceitos, ter a definição. Alguns precisam conhecer pelo tato, mas o interessante é que conhecimento na Bíblia, quando fala de conhecer Deus, é muito além de conhecimento intelectual, de você apenas ter a informação sobre algo. Ele fala de relacionamento. É interessante isso. Eu gosto dessa ideia na Bíblia, que conhecer Deus não é apenas saber quem é Deus. Deus é fiel, Deus é Pai, Deus é amor. Isso eu estou trazendo atributos de Deus, características de Deus, que eu possa conhecê-lo. Mas ele está falando de uma experiência, de um relacionamento experiente, de experimentar, vivenciar. E é interessante isso, que geralmente é aplicado a um termo de um relacionamento entre o casal, entre marido e esposa, entre duas pessoas, onde elas podem se entregar uma à outra sem vergonha, porque eles estão debaixo de uma bênção de Deus, e eles se conhecem na intimidade, onde não há vergonha da sua disposição corporal, da sua entrega, porque ali há uma intimidade. E isso é aplicado a Deus, porque Ele não quer que você apenas viva um conhecimento frio, mas Ele quer que você esteja nele, e Ele em você, numa intimidade relacional. Isso é algo extraordinário. É o que Deus espera de nós, e a vida eterna é conhecê-lo, é se relacionar. Ontem eu estava num lugar trabalhando pela loja, e naquele momento apareceu um rapaz, e o pessoal falou assim: você já está perto de Jesus, você vive aqui perto da igreja, e você aqui já está ouvindo as músicas, faz tudo, falta uma coisa, né? Falta vir para a igreja.
E quando as pessoas que estavam falando com ele saíram, eu falei assim: não é apenas vir à igreja, porque você pode estar dentro de uma garagem e não ser um carro, não é isso? Você não é o carro porque está dentro da garagem. Eu falei assim: o que Deus espera de você é que você tenha um relacionamento com Ele. Conhecimento não é apenas salvação não é apenas deixar de fazer o que é errado, é se unir àquilo que é bom e verdadeiro. E ele diz assim: é se unir a Deus por meio de Jesus, é um relacionamento íntimo. Eu quero falar hoje sobre aprender a desfrutar da vida eterna e aprender a desfrutar da vida abundante. Porque uma coisa é o que virá, a vida eterna, que a gente já começa a desfrutar aqui, e que com ela a gente também desfruta de vida abundante. João capítulo 10, verso 10, coloca aí para a gente ler. Você tem na sua Bíblia, você anota aí, eu boto no telão que a gente consegue ler todo mundo junto, e a gente consegue então olhar ali, diz assim: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida. Aí ele acrescenta: e a tenham em abundância. Tenham vida e vida em abundância. Quando fala do ladrão, a gente não aplica diretamente o texto apenas a Satanás, ao demônio, ao diabo, ao capiroto, né? Depende da linguagem que você chama ele, né? A gente não fica chamando muito, que a gente não quer nada com ele. Mas o interessante é que ele diz que aqueles que vêm como ladrão, salteadores, eles vêm roubar, mas Jesus veio trazer vida, e vida abundante. E é isso que eu quero pensar com você. Você tem vivido a vida de Deus, e essa vida tem sido abundante. Eu não estou falando de riqueza sobre a terra, ainda que é bom tê-la, e ela proporciona uma qualidade de vida. Eu não estou falando apenas de você ter imóveis, você ter um lugar para morar, mas eu estou falando de um relacionamento, porque a gente está falando de relacionamento. Quando a gente está falando de vida e conhecer a Deus e ter vida eterna, é ter um relacionamento com Ele. Eu estou falando desse relacionamento de intimidade que te impulsiona, que traz paz, que no meio das crises você olha para a adversidade e você diz assim: eu tenho alguém que me supre além de qualquer adversidade, além da dor do luto, além da falta de recursos da maneira que eu gostaria. Eu tenho alguém que na intimidade com Ele, no meio da tristeza, Ele consegue trazer uma paz no meu coração, e essa paz excede o entendimento que eu tenho de dor, de tristeza. Estou falando dessa vida abundante, desse relacionamento que transforma quem você é. Porque não é apenas estar vivo, mas é ter vida, e vida em abundância. Ter vida plena em Jesus. E é interessante que ele fala que essa vida, ela vem por um relacionamento. E ele enfatiza o relacionamento de conhecimento, de relacionar-se com Deus e em Jesus. Literalmente, é uma vida transbordante, é uma vida suficiente, é uma vida superabundante, é uma vida tanto qualitativa, de qualidade, quanto quantitativa. Então eu estou falando desse relacionamento que supre você, e que ele traz uma qualidade de vida tão extraordinária, que você vai também tendo mais. Tendo mais não é só acúmulo, tendo mais profundidade no relacionamento. Temos duas posições teológicas, né? Algumas pessoas falam assim: Deus vai trazer todas as coisas na sua plenitude sobre a nossa vida, quando Jesus voltar à terra e vier sobre a igreja. Então tem pessoas que ficam esperando no futuro algo vir sobre si, algo vir sobre a sua história. Eu me lembro de pessoas citando isso, e as pessoas falavam assim: olha, está sofrendo, né? Está difícil, mas Jesus vai voltar e todas as coisas vão ser resolvidas. É uma esperança futura. Mas é interessante que também há nas Escrituras uma ideia que ele veio, e que ao vir à terra pela primeira vez, e aqueles que se relacionam com ele
nessa vinda, nessa fé, nessa intimidade, já começam a desfrutar disso hoje, que é o que eu acredito. Eu não acredito somente naquilo que vai vir no futuro. A plenitude do reino virá no futuro, onde não haverá mais morte, onde não haverá mais medo, onde não haverá mais dores. Mas eu acredito que essa paz, o reino já trouxe até nós e trouxe até você em Jesus. Marcos capítulo 1, verso 15 diz assim: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Ele não está falando de um reino próximo no sentido de tempo. Ele não está falando no reino próximo porque está chegando até mim. Ele está próximo porque ele diz de acessível. Um reino próximo aqui é um reino que está acessível. Ele está próximo, eu posso alcançá-lo, eu posso me relacionar e viver isso. Tanto que em Mateus capítulo 12, verso 28, quando perguntam se o reino havia chegado, aí Jesus dá uma resposta: se porém eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Se manifestações dos céus acontecem na terra, é porque o reino chegou. Então nada de milagre, nada de paz, nada de cura que vem até nós expressa ou tenta mostrar que é algo no futuro, mas está dizendo que esse reino já se manifestou. E se ele já se manifestou, ele está próximo de você. E eu quero tentar estimular você a acessá-lo, a buscá-lo, a alcançá-lo, a estar debaixo desse governo, a estar debaixo desse cuidado. Quem sabe você está vivendo uma vida, antigamente a gente usava o termo meia boca, não sei se existe isso ainda. Se você fala, é uma meia boca, aí se a gente fala de pedreiro, a gente fala que ela é meia colher, né? Tem outros termos aí, mas eu não lembro de todos, né? É meia colher, orelha seca, orelha seca, né? Quer dizer que o cara não faz um trabalho muito bom, é orelha seca, né? Ele não consegue desenvolver. E às vezes a gente vive assim no reino. A gente está no reino e a gente não desfruta tudo que o reino tem. A gente está no relacionamento e a gente não tem profundidade no relacionamento. Como no casal. O casal é para estar junto, e nesse relacionamento conjugal não é apenas desfrutar da área sexual, é além disso. É desfrutar de um propósito, é desfrutar de uma vida onde você compartilha e você sente segurança na outra pessoa, que você compartilha a sua vida, as suas dores, os teus medos. Não é o outro pegar isso que você está compartilhando com ele e virar uma arma. Já viu quando você compartilha algo contra alguém, depois você fica com o medo o resto da vida, que diz assim: esse cara vai trazer à tona isso. No casamento não é assim, não deveria ser. Onde você abre as suas dores, suas dificuldades, suas tentações, suas fraquezas, e você encontra no outro um auxiliador, alguém que te ergue, alguém que diz: ah, sim, você está com essa tentação, com essa fraqueza, eu estou aqui orando com você e eu vou lutar com você para que você vença. E quando a gente fala do relacionamento com Deus, é esse relacionamento também que você pode se abrir para Ele. É igual o Instagram. Tem certas coisas que aparecem e eu clico lá, não tenho interesse. Eu não sei se você faz isso. Aparece um monte de coisa pra gente no Instagram. Ele está nos ouvindo e tudo que você fala, ele de vez em quando manda para você. Aí eu clico na setinha e boto, não tenho interesse. Dentro de mim vem assim: eu até tenho interesse, mas não cabe a mim poder buscar isso, porque a minha postura tem que ser diferente. Vai vir várias ofertas, e nessas ofertas você vai dizer: eu não tenho interesse. E no relacionamento com Deus é mais ou menos isso. Ele sabe. E tem coisa que eu falo para Deus: Deus, eu gostaria disso, mas eu sei que não é apropriado e não é o que o Senhor tem para mim. É poder ser transparente, me relacionar de uma maneira tão profunda, onde que eu possa apresentar para Deus desejos no meu coração que não se adequam à vontade dEle, e que quando eu apresento isso, não traz separação, mas traz mais intimidade. Quando eu mostro para Ele quem eu realmente sou,
quando eu consigo tirar todas as máscaras e me desnudar diante dele e apresentar quem eu sou verdadeiramente. De vez em quando o pessoal fala assim: pastor, o senhor é tão calmo, o senhor é tão tranquilo. Eu falei assim: é porque não me conhece. Porque se me conhecesse, saberia que eu não sou assim, que eu tenho que lutar com um monte de áreas dentro de mim, que eu tenho que lutar constantemente, e que às vezes, por você ser muito espontâneo em certas horas, você mostra o que você não quer ser. Então não me conhece. Mas a gente não tem como negar de Deus quem nós somos, porque Ele consegue olhar para dentro de você e enxergar. Não sei se você está entendendo o que eu quero falar de relacionamento, de profundidade, de desfrutar de vida abundante. Eu quero falar alguns pontos sobre aprender a desfrutar de vida abundante, de vida eterna. Primeiro está em João capítulo 16, verso 13. João 16, 13. Eu tento ser até mais sintético, né? Mas fazer uma síntese menor da minha introdução, mas até hoje eu não consegui fazer uma introdução menor não. Mas vou vencer. João capítulo 16, verso 13, diz assim: quando vier, porém, o Espírito da verdade, Ele vos guiará a toda a verdade. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, Ele vos guiará a verdade. Pois Ele não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Olha o que o texto traz para a gente. Que vida abundante é uma vida que envolve um relacionamento com o Espírito que foi enviado a nós, que foi enviado a toda a sua igreja. Aqueles que se relacionam com o Pai em meio de Jesus, recebem do Espírito. Esse Espírito guia a verdade, guiará você à verdade. Mateus 11:15 diz assim: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. É interessante que a gente quer ter vida abundante, mas a gente anda por si mesmo. A gente anda guiado pelas nossas vontades. A gente anda guiado por aquilo que é mais um ímpeto que surge na nossa mente e no nosso coração. Às vezes andamos por aquilo que o nosso corpo pede, por aquilo que ele nos induz, pelos estímulos, por aquilo que a internet passa para nós, ou que pessoas nos influenciam. Quando a gente fala desse relacionamento com Deus, o primeiro ponto eu quero falar que você precisa deixar o Espírito Santo te guiar. Você precisa ouvir a voz dele. Se você quer vida abundante, não adianta apenas andar pela a tua consciência. Você precisa deixar o Espírito te guiar. Precisa ouvir a sua voz. Precisa ouvir o que as Escrituras têm para você. Às vezes a gente quer viver uma vida abundante, mas faz tudo o que a nossa carne quer. Faz tudo o que o nosso desejo, a nosso apetite quer. Tem coisas que você não pode fazer. Tem coisas que você não pode andar, tem lugares que você não pode conviver. A vida abundante exige uma direção de Deus para você, em todas as áreas, em tudo que você quer fazer, precisa da direção. Eu não estou falando de você abrir mão da sua racionalidade, de você abrir mão daquilo de conhecimento que você tem, administrativo, de administração, empresarial. Todos esses conhecimentos são importantes, mas existem respostas que vêm certeiras da parte de Deus. Se você quer viver uma vida abundante, você precisa ouvir o que o Espírito Santo está falando com você. E às vezes é numa sensibilidade. Às vezes, ou a maioria das vezes, eu não sei como é na tua vida, ela vem de uma maneira que se você não estiver ligado, ela se torna imperceptível. Porque a gente precisa e deseja ouvir uma voz. Ei, Leonardo, não é por aí. Faça assim, faça assado. Não é isso que eu quero. E às vezes ele não vem dessa maneira. Vem numa sensibilidade quando você percebe naquilo que ele está te direcionando. É no primeiro clique que não trouxe paz ao teu coração. E naquele primeiro clique você diz assim: Deus não está nisso. É uma conversa ou uma piada
que você percebe que ela mudou a atmosfera e que você precisa sair daquilo antes que você esteja envolvido, que você esteja amarrado, preso. Eu me lembro de uma vez andando na rua e tinha uma pessoa, um profeta na frente. Trabalhava em Itaipava, numa loja de piso. Eu estava indo em direção ao Bramil, vindo de Itaipava, da ponte do Arranha-Céu, indo em direção ao Bramil, e a uns 10 metros na frente havia ali um profeta, um irmão que eu conhecia das vigílias. Eu me lembro que eu andando atrás dele, veio uma mulher muito bonita, com uma roupa insinuante e atitude insinuante. Eu me lembro que quando ele passou por ela, ele fez assim, ó. Aí quando ele olhou, estava eu atrás. Mas pode acontecer com você, comigo, tantas vezes. Mas o interessante é que se a gente permanece nisso, é como uma linha, uma teia de aranha que vai nos envolvendo, e às vezes nós estamos enrolados e presos. Eu sei que é estranho, mas nós, homens aqui, somos passíveis disso também, e mulheres também. Um dia a gente falando com jovens, falando de tentações, e a gente geralmente aplica a homens, e uma jovem, ela se levanta e fala assim: será que vocês acham que é só vocês que se sentem tentadas em ver pornografia, tentados a ver pornografia? Mulheres também veem pornografia, e eu me sinto tentada todas as vezes. Rapaz, aquilo foi um choque para mim, porque como homem a gente acha que os homens que são tentados a isso, a serem seduzidos pelos olhos, e mulheres também. Então cabe ao ser humano as nossas fraquezas e tentações, mas cabe a nós também submetê-las à voz do Espírito e à direção que Ele tem para você. Cabe a nós entendermos que existem caminhos que a gente não pode seguir, porque tem que seguir o caminho que o Espírito tem para nós. E se você quer vida abundante, não vai ter um caminho para você seguir que não seja direcionado por Ele para alcançar o que Ele tem para nós. Ele diz assim: porque todos os que são guiados pelo Espírito são filhos de Deus. Ele não está falando somente quem foi batizado é filho de Deus, somente quem vem na igreja é filho de Deus. Ele está dizendo que a vida do filho de Deus, ela perpassa por ser guiado pelo Espírito de Deus. E é o desafio que eu e você temos, todos os dias sermos guiados. Eu sento na minha sala, faço o café, boto na cafeteira, ele vai passando, eu sento na sala e vou ler a minha Bíblia, e começo a ler, fazer a minha reflexão. E geralmente, como eu sento na mesa, tem algumas cadeiras, e no momento da oração eu falo assim: senta aí comigo, vamos sentar aqui junto para a gente conversar, para a gente orar. Tem dia que a cadeira está junto da mesa, tem dia que ela está afastada. Parece que quando ela está afastada, diz assim: agora tem um espaço maior para você ficar. Ainda que ele é espírito, ele não precisa sentar, ele nem precisa de espaço na cadeira. Mas na minha mente, entender que Ele está ali nesse tempo de oração é importante. E que desafio que nós temos de todos os dias, no tempo macro que você tem ou no tempo micro que você tem. Simplesmente se assentar com Ele para poder ser guiado. E mesmo tendo isso, tem um monte de desafio que acontece sobre nós durante o dia. Por isso eu quero convidar você, antes de tomar decisão de qualquer situação do seu trabalho, de compra, de mudança, ore e ouça a voz dele, se relacione com ele. Se nós dermos ouvidos ao Espírito Santo, ele nos guiará em lugares de plenitude e de bênção nele, para a glória do nome dele, em Jesus Cristo. Amém? Segundo ponto, João 10:10, foi o texto que nós lemos. Diz assim: um ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Olha, eu botei assim: é uma decisão de escolher o que vai crescer na sua vida. Por quê? Porque o ladrão, ele vem roubar várias coisas, e às vezes de uma forma sutil ele tem roubado de você
a esperança, ele tem roubado de você o seu tempo, ele tem roubado de você relacionamento familiar, ele tem roubado algumas coisas. E esse roubo traz sobre você algo de pequenez, você se sente pequeno. Porque na realidade, no relacionamento com Deus que a gente cresce, naquilo que a gente quer que cresça e desenvolva, a gente precisa alimentar. Para você ter uma planta que se desenvolva, você precisa alimentar aquilo. Você precisa adubar a terra, você precisa regar. E tem gente que diz que planta precisa até de carinho. Tem que conversar com ela, né, Bia? É verdade. Eu tinha uma samambaia em casa, grande, linda, do lado da parede na sala. Ela estava quase alcançando o chão. E eu falava assim: ó, como eu tenho cuidado dessa samambaia. A Verlane falou assim: eu que cuido dela, por isso que ela está assim. Não, eu rego, todos os dias eu boto um pouquinho de água. Sou eu. Eu falei: beleza, como ela está cuidando, eu não preciso me preocupar mais. 2 meses depois a bichinha secou. Acabou, irmãos, acabou a samambaia. Porque ela disse que era o meu carinho, porque a água ela colocava. A bichinha morreu de sede, mas a água ela colocava, entendeu? Por que eu estou usando essa ilustração familiar que vai causar um problema depois, né? Porque aquilo que a gente quer que cresça, a gente precisa alimentar. O segundo ponto fala sobre isso. O segundo ponto fala que a gente precisa alimentar a fé e não os medos. E às vezes no meio da adversidade a gente fica alimentando o medo. Será que vai conseguir? Será que a empresa vai prosseguir? Será que vai ter outra oferta? Será que eu vou fechar outros negócios? Será que eu vou conseguir? Será que o meu casamento, o meu esposo vai entender o que eu quero passar, ou a esposa? Será que meus filhos vão no futuro viver aquilo que eu estou ensinado? Será? E são medos. E às vezes na nossa mente a gente fica alimentando o medo. A gente fica alimentando aquilo que nos coloca para baixo. E não há como você ter esperança se você não alimentar a fé. Se você não alimentar a fé pela palavra, pelas palavras que você profere em Deus para aquilo que está na sua vida. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. A fé vem pela palavra. E às vezes a gente quer alimentar a fé e só escuta coisas que não alimentam a nossa fé. Buscamos em pessoas que não alimentam aquilo que é esperança. Buscamos em livros aquilo que não alimenta a nossa esperança. Uma decisão sábia é você escolher o que precisa crescer, o que você vai desenvolver. Se a gente quer vida abundante, a gente não vai conseguir vida abundante se a gente alimenta a nossa mente com aquilo que não faz crescer, que não traz esperança. Às vezes o ladrão da nossa vida tem sido o medo, tem sido a mentira, tem sido o conformismo, tem sido a omissão, tem sido a comparação. Fulano canta melhor do que eu, fulano prega melhor do que eu, a empresa de fulano cresceu mais do que a minha. Eu compartilhei ontem no Instagram um videozinho que eu achei muito interessante. Quando a pessoa planta uma semente esperando uma árvore, a árvore cresce, e de repente vem um vendaval, uma tempestade, arranca aquela árvore, espalha aquilo tudo que ele tinha feito. E daquelas plantas que foram espalhadas pelo vendaval, nasce várias outras árvores. E às vezes na nossa vida é assim, a gente planta algo ou investiu em algo, num relacionamento, na família, de alguma maneira, no teu negócio, num tipo de relacionamento, no teu estudo, e de repente você se vê no meio de uma crise, você diz: não é isso. E parece que tudo está acabado, porque as dores vêm, as adversidades vêm e rompem com aquilo tudo, e espalha aquilo que você com tanto carinho planejou, sonhou. O que a gente se esquece é que nós temos um Deus que está regendo a nossa vida e a nossa história, que existe alguém que está além do nosso plano,
além dos nossos incêndios, além das nossas fornalhas, além do nosso luto, além da nossa crise familiar, que pode fazer disso algo grande para o nome dele. Como José, que ele olha as adversidades e diz assim: olha, vocês intentaram mal contra mim, mas o meu Deus me colocou nesse lugar para a preservação da vida. É quando ele olha para a história dele, consegue enxergar no meio da história dele, que não era apenas algo que ele estava vivendo, mas existia alguém que estava regendo a história. Nós temos um Deus que rege a história. Nós precisamos de vida abundante, mas ela vem nesse relacionamento com Ele, que mesmo em meio às nossas tragédias, nós precisamos alimentar a nossa fé naquilo que Ele tem, para que Ele possa fazer crescer, porque Ele é mestre nisso. Ele pega 12 homens, um o traiu, e Ele consegue pegar daqueles 12 homens, incapazes, inseguros, com dificuldades, e fazer que no mundo haja milhões, bilhões de pessoas que se relacionem com Ele, através da fé e da experiência que aqueles homens tiveram e deixaram para nós um legado nas Escrituras. Ele consegue pegar coisas pequenas e fazer coisas grandes. Ele consegue pegar aquilo que é nossa incapacidade, nossa pequenez, e fazer algo extraordinário. Não se vitimize, não fique olhando para as tuas dificuldades, para os teus problemas apenas. Eles existem, são verdadeiros, estão aí. A tua enfermidade, ela é verdadeira, ela está aí. Mas aquilo que a gente quer é estar na vida abundante, no reino dele, desfrutar também das possibilidades que a fé nos traz, segundo as Escrituras. Vida abundante não é vida perfeita, mas é uma vida conectada com Ele. Vida abundante não é uma vida sem problemas, mas é uma vida que no meio dos problemas nós temos paz, vida, porque o relacionamento está conosco em qualquer lugar que você for. Se você se alimentar da verdade, ela transformará a tua realidade. Se você se alimentar da palavra, ela encherá a sua vida de plenitude e fará você ultrapassar essas dificuldades, porque nele nós temos vida abundante, e é isso que Ele quer que cresça na sua vida. Para isso você precisa alimentar a sua vida da palavra, das promessas, em nome de Jesus. Mude sua atitude hoje. Terceiro ponto, Jeremias capítulo 2, verso 13. Jeremias 12, 13. Porque 2 males cometeu o meu povo. Deus falando ao povo. Quais são os dois males? A mim me deixaram o manancial de águas vivas. Eles estavam num lugar de seca, dificuldade. Eles assim: vocês deixaram aquilo que sacia a vida de vocês, e cavaram cisternas rotas que não retêm águas. Vocês me abandonaram, e vocês foram realizar coisas para tentar trazer soluções para a vida de vocês, onde não tinha solução. Eu não sei onde você busca a solução, eu não sei onde você se alimenta e o que traz para a sua vida de resultado isso. Eu não sei se você aqui é de outra religião. Vou usar esse termo, eu não gosto desse termo religião, mas vamos usar esse termo. Eu já busquei. Eu me lembro que na minha adolescência tinha um grupo de pessoas, e nesse grupo tinha um cara que se relacionava com a natureza. E um dia ele falou assim: você tem que buscar a vida dessa natureza, né? Aí ele abraçou a árvore assim e falou assim: traz a vida a mim. Tem pessoas que se relacionam com pedras. Cada tipo de pedra é uma energia que preenche a vida dela. Tem pessoas que se relacionam com um ídolo. Tem pessoas que com entidades. Cada um pode buscar no lugar. Só que a Bíblia diz que essas coisas não podem saciar. Elas não conseguem suprir. Eu conheço pessoas que já passaram umas 8 religiões diferentes, porque ele não consegue
buscar nesses lugares aquilo que sacia. Porque a religião, o processo de religião, é você se relacionar com uma divindade através do que você consegue oferecer para ela, através da tua entrega de algo. Mas é interessante que a gente não chama o cristianismo de religião, porque não é aquilo que eu posso fazer para me conectar com a divindade, mas é aquilo que Deus fez para se conectar com o homem. A vida eterna é essa, que conheçam como único Deus e a Jesus a quem Ele enviastes. Ele enviou, Ele trouxe a nós a vida. E é interessante que eu quero falar com você justamente isso. O terceiro ponto fala que a gente precisa se relacionar com o doador da vida, não apenas com as suas dádivas, não apenas com o pix que a gente espera dele, porque às vezes a gente se relaciona com pessoas. Esses dias eu vi uma pessoa falando isso, diz assim: você entrou em contato comigo porque você deve estar precisando de algo. É lógico que a gente vai em pessoas que sabem que tem algo para nos dar. Tem pessoas que vão te buscar porque sabem que você tem recursos para oferecer-lhe, não apenas financeiro. Mas é interessante porque às vezes a gente também se relaciona com Deus assim. A gente se relaciona com Deus de uma maneira de buscar nele o suprimento de uma necessidade, e não apenas para um relacionamento. Eu sei que se inicia por uma busca de algo. Eu vim ao Evangelho por causa de dores que eu tinha, brigas familiares. Eu não tinha um referencial familiar de briga de separação, e vai e volta, e tem isso e tem aquilo outro, e vai adultério, e vai confusão, e aquilo para mim, eu falei: cara, isso não é um tipo de vida que eu quero. Eu preciso ter um pai, eu preciso ter um relacionamento de alguém que me ame, e eu vim ao Evangelho por causa dessa sede. Mas essa sede, seja uma cura, seja um milagre que você precisa, uma resposta ao seu casamento, ela é apenas um pretexto para Deus agir na sua vida, para que você o conheça, para que você saiba quem Ele é, e depois você possa se relacionar com Ele por quem Ele é, e não apenas porque Ele pode fazer algo na sua vida. Então, quando a gente fala dessa vida abundante, a gente fala de um relacionamento. Foi o que eu falei desde o início. Então, a gente precisa entender que não é uma única ação, que não é um único momento, não é apenas uma ação única, mas é uma ação constante. Assim como os laços entre pessoas são criados através de uma constância, de frequência de relacionamento, o relacionamento com Deus também é através da frequência do relacionamento. É a constância de se relacionar. Então você precisa aprender isso, como você pode se relacionar com o doador da vida, e não apenas através das bênçãos que Ele tem para você. Quem já fez amizade aqui no ponto de ônibus? Alguém já fez? Bia, aí Diego, Gilson falou. Opa, todo mundo aqui tem uma maneira de se relacionar. Porque uma amizade, você chega, primeiro você tem um horário fixo, que outra pessoa também tem um horário, que você vai para o ponto de ônibus. Aí você chega lá, essa pessoa está num dia, às vezes você fica meio constrangido, você não cumprimenta. Aí no segundo dia você fala assim: cara, esse cara que está aqui todo dia. No terceiro você fala: bom dia. Aí no quarto você vai no mesmo ônibus que ele, consequentemente, coincidentemente, você senta na mesma ali do lado, começa a conversar. Se você começa a ter frequência disso, em um ano você vai saber da vida dessa pessoa, você vai saber do casamento dela, você vai saber das dores, porque pessoas se relacionam e vai criando vínculos. Só que a gente acha que com Deus é assim: eu vou falar com Ele o que eu tenho necessidade, e Ele vai bradar do céu e vai trazer uma voz, e eu vou entender tudo o que Ele quer, e isso vai ser naquele dia e vai resolver tudo. Se com pessoas a gente constrói um relacionamento, por que a gente acha que com Deus não vai ser diferente? Por exemplo, eu cheguei aqui em 2022, dia 31 de dezembro de 2021, estava aqui nesse púlpito. Há pessoas que não me conheciam. Aí a pessoa começa a me conhecer, a gente fica ali, dá um abraço, vai conversando, vai conhecendo. Há pessoas que eu conheço mais do que outras. Pastor, você não conhece as pessoas que estão aqui? Conheço, mas há pessoas que eu já fui no aniversário, que eu já almocei junto, há pessoas que a gente fez uma resenha junto, conversamos lá no churrasco, aleluia, entende?
Há pessoas que eu já fui lá na sua barbearia, há pessoas que a gente andou de bicicleta juntos e a gente compartilhou um monte de coisa. Entende que os relacionamentos é através da frequência, e Deus deseja esse tipo de frequência com você, para poder trazer a você revelações, direção, cuidado, manifestação do coração dele para você. Há uma música que a gente canta, e tem gente que nem sabe que está na Bíblia, que é Lucas capítulo 10, verso 41 e 42. Diz assim: respondeu o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas, entretanto pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Marta mexendo na casa, preocupada com tanta coisa, e Maria sentada aos pés de Jesus, recebendo dele, recebendo das águas vivas, como diz lá Jeremias. Enquanto Marta preocupada com muita coisa, a gente anda assim o tempo todo preocupado com tantas coisas e perdemos o relacionamento. E Satanás não precisa fazer muita coisa na sua vida. Ele precisa apenas colocar algo que roube a tua paz, te traga medo do futuro, e você consegue ficar envolvido. Eu tenho que pagar minhas contas, eu vou arrumar 3 empregos. Aí vai roubando a boa parte de estar na presença dele, de estar com intimidade com ele, de ter um relacionamento onde você ouve a sua voz. A gente acha que no muito fazer as coisas vão ser resolvidas. Tem momento que você vai ter que ralar muito mesmo. Tem momento que você vai ter que fazer dobrado. Tem momento que você vai ter que entregar 3 vezes mais do que você entrega. Tem momento na sua vida que você vai ter que trabalhar de manhã, de tarde, de noite e de madrugada, porque vai ter conta para pagar, mas não pode perder a intimidade. Esse momento tem que ser um momento específico, até que venha o refrigério de Deus, mas você não pode viver assim o tempo todo. Por isso eu falo que você precisa ter Deus como centro da sua vida. Uma mensagem que eu preguei aqui no domingo, está lá no meu YouTube. Quando você entende que Deus é o seu centro da sua vida, Ele consegue coordenar momentos de prioridades, mas se Ele estiver no centro, você consegue achar esse equilíbrio, e às vezes a gente perde isso, e vive assim, e foi apenas o inimigo que falou assim: ele precisa avançar, ele precisa comprar um carro, ele quer comprar uma moto, ele quer comprar uma casa, e você vive 2, 3 anos trabalhando direto, e se esqueceu de se relacionar. E ele falaria para você assim: Léo, uma coisa te basta, e não será tirado, que é escolher a boa parte de estar na presença. Estar na presença. Muitos querem receber esse pix de Deus, mas não querem sentar à mesa com Ele. E você tem que fazer uma escolha. 4º ponto: cuide da sua alma e do seu corpo. Já falei logo o ponto, logo de imediato, né? 3 João, verso 2. 3 João, verso 2 diz assim: amado, acima de tudo, faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Olha que interessante. João falando com Gaio, e ele diz assim: olha, uma coisa eu faço voto, que externamente teu corpo, teu físico, seja correspondente àquilo que está dentro de você. Ele diz: a paz que está dentro de você não fique apenas dentro, mas seja exteriorizada. A saúde que está dentro de você, que seja exteriorizada. É interessante porque às vezes a gente cuida de uma área e a gente diz assim: eu preciso da igreja, eu preciso buscar Jesus, eu preciso viver nele, eu preciso de um relacionamento, e a gente vem e busca, mas a gente não cuida da nossa saúde, a gente não se alimenta direito, a gente não busca aquilo que é necessário para nós emocionalmente, cuidado da alma, das nossas emoções, poder descansar um tempo. Eu tenho tentado, mas a Verlaine não cede de forma alguma. Eu tenho tentado durante a semana falar assim: vamos tirar um dia para a gente sentar e jantar junto com calma, fazer algo com calma. Não consigo. A gente não está conseguindo parar um tempo. Às vezes é um almoço com a sua esposa, para que você sente ali, não para aquele almoço que você fica ali trazendo. Viu o que é que fizeram? Viu lá o Aleph, lá no sul? Viu fulano? Viu Betrano?
é sentar e simplesmente a gente estar junto ali, poder tocar nas mãos e num gesto simples expressar o amor. Eita, olha aí, eu tô demais, hein, gente? Aleluia, aleluia. Às vezes eu que não paro, às vezes eu que não dou esse tempo, eu que não faço certas coisas, e a gente precisa aprender a cuidar da alma, cuidado com o espiritual, psicológico, emocional e do físico. Nossas alimentações, eu estabeleci uma meta e estou seguindo esse mês todo praticamente, não comer muito depois de 8 horas da noite. E quando eu preciso, porque às vezes você não controla, às vezes você chega tarde em casa, então ao invés de comer lá uma pizza 10h30 da noite, um salgadinho ou jantar, comer uma macarronada, eu faço uma coisa mais simples, como uma fruta. É fácil, irmãos? Lógico que não, lógico que não. E esse dia eu tô lá na maior tentação, meu cunhado faz uma pizza assim, diz assim, quer? 10h30 da noite, quer? Aí eu falo assim, querer eu quero, mas eu não posso. Irmão, vem o tentador de tudo que é parte, ele se manifesta de tantas maneiras, às vezes numa pizza. Aí sabe o que aconteceu? Minha esposa foi junto comigo. Aí esses dias eu olhei lá na frente do espelho e falei assim, nossa, quase eu subiei. Eu falei, nossa, olha, maravilha. Organize a sua vida com responsabilidade. Se organize, irmãos. Dá para você fazer um planejamento sobre isso, de cuidado, né? Eu vou divulgar aqui um negócio, né? Quem já viu na rede social, a Lu do Jean. O Jean e a Cris vão ser avós. Glória a Deus. Eita aí o pessoal celebrando. Aleluia. Glória a Deus. Chá de revelação, vi tudo aquilo. Aí o que acontece? Tem gente que fala, eu vou usar agora um exemplo que não vai ser o exemplo da Lu. Eu já vi mulher falando assim, agora eu tô grávida. Ela come tudo, ela come em dobro, porque ela diz assim, agora eu tô com uma criança. Aí no final aumenta 40 quilos. Eu já vi gente aumentando 40 quilos na gravidez. Que coisa de louco. E depois para voltar, que luta. Então na realidade tem que se alimentar bem pro bebê, pro Isaac. E tô dando spoiler de tudo, né? Mas tá na rede social, desculpa, né? Pro Isaac. Mas na realidade, o Isaac não vai se alimentar do dobro que ela come. Então vamos com calma, vamos seguindo. Segue, aumente. Vai aumentar mesmo, com líquido, com um monte de coisa, mas não precisa, com responsabilidade. Porque nem tudo que a gente come, o nosso bebê vai gostar. Eita, não estou grávido não, gente. Último ponto, aleluia. Vamos encerrar esse negócio já. Ministério de louvor, por gentileza. Eu gosto de cantar depois da mensagem, né? Já perceberam? Quinto ponto, Efésios capítulo 2, verso 10. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras. Nós fomos feitos por ele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que andássemos nelas. Deus já tem algo que preparou para que nós estivéssemos fazendo. Quinto ponto fala, viva com propósito e sirva a Deus com seus dons. Viva com propósito. O primeiro e maior propósito que Deus tem para você, ouça isso. Você que não tem buscado esse relacionamento profundo, ouça isso. Você que está distante, afastado, ouça isso. Você que não buscou ainda viver esse relacionamento, ouça isso. O primeiro e mais importante propósito de Deus para a tua vida é que você se relacione com Ele em Jesus Cristo, que você tenha intimidade com Ele. Ele te fez para viver esse relacionamento. Ele não quer você distante, Ele não quer você apático, sem vida. Ele quer você com vida e vida abundante. Esse é o primeiro propósito. Mas há propósitos para nós. Deus te chamou para fazer algo, e nesse algo que você vai fazer, você vai servi-lo. Ah, pastor, não entendi o que você está falando. É porque às vezes a gente acha que o propósito é só ser o pastor,
que é importante, é ser um missionário, que é importante, mas você pode ser um pastor e um missionário dando aula, você pode ser um pastor e um missionário sendo um advogado, você pode ser um pastor missionário sendo um gerente, sendo um dentista, sendo um pintor, sendo um vendedor, sendo um empresário. Há um propósito e você pode executar esse propósito aonde você está, sendo um lojista, um vendedor ou qualquer outra coisa. Há propósito de Deus que está na sua vida e que você pode realizá-los. Deus te chamou para isso. Há também dons espirituais que foram derramados sobre a sua vida, seja de fé, seja de cooperação, seja de administração, seja apostólico, evangelista, de pastor, de mestre. Qualquer um dos dons que Deus te deu, você pode exercê-los na igreja, onde você está. Você pode orar por pessoas lá no seu trabalho, na hora do seu almoço. Você não vai parar no seu horário de trabalho, onde o seu patrão não permite isso e o ambiente não é propício, mas você pode parar no momento certo, na hora do almoço, quando você almoçou com alguém, e orar, e ouvir, e cuidar, e ser um instrumento e uma bênção para a vida dessas pessoas. Você é chamado também para servir aqui, para servir na igreja, ser um intercessor. Pastor, não tenho tempo, eu não consigo fazer tantas coisas, eu não tenho a desinibição, não sou tão simpático, estou tentando achar uma palavra que eu consiga falar, simpático, antipático, eu sou inibido, eu não consigo ficar na porta e receber pessoas, eu não sou para cantar, eu não consigo. Eu não sou alguém que faz dos levitas, ou não sou alguém da intercessão, mas você pode servir no som, auxiliando pessoas aqui, você pode servir lá na mídia, você pode servir em vários lugares, você pode servir a Deus sem ter nenhum título desse. Você pode olhar pessoas que chegam nesse lugar aqui e dar um abraço, dar um sorriso, não sair daqui sem dar os 10 abraços que o pastor falou, não só na tua família, nos teus amigos, mas abraço naqueles que precisam. Como eu falei semana passada, que existem pessoas que elas só são abraçadas na igreja, que elas não recebem um abraço durante a semana, mas elas conseguem ser abraçadas aqui. Eu estava lembrando, eu não estava vendo o Marcos, não estava vendo, devia estar de férias, viajando, curtindo, mas pode ser que não encaixamos os cultos que estivéssemos, mas ele sempre vem dar um abraço no final aqui na gente. Aí eu senti falta, e 3 vezes peguei o celular para poder mandar mensagem, e 3 vezes abri um monte de mensagem com outras necessidades, e que você não faz. E às vezes a gente pode fazer esse tipo de coisa. Você é um instrumento que Deus chamou para mudar a vida de pessoas, de forma simples. Não precisa ser um pastor para isso, não precisa ter um cargo para isso, você precisa apenas desejar viver vida abundante.